Ó, começou veio a Natália. Começando a aparecer o pessoal. É que eu botei no grupo que não reclamem se não conseguirem usar o software. Eu vou começar a gravar, tá? Posso começar? Espera só um pouquinho, deixa eu botar para gravar. E aí? Cadê? Mudou o lugar aqui? Onde é que tá? Ó, chegou mais gente. Onde é que eu boto isso? Qualquer coisa eu tô gravando aqui. Tá, não, mas é que aqui eu quero gravar. Ai, meu Deus. Caiu. Boa noite. Boa noite. Alô? Voltou. Agora voltou. Tá. Tu tá gravando pelo Google? Não, eu uso um programa externo. Então tu vai gravar porque aqui me desabilitou a minha gravação, tá Tá. indisponível para mim. Não, eu gravo e boto no YouTube depois. Tá bom, Pode ser? pode. Tá. Posso começar Bom, então? Tu então começa? deixa eu... Tá. É o seguinte, a aula vai ser gravada. Agora, meu aviso surtiu efeito. Bom, gente, é o seguinte, o Gabriel trabalha lá comigo na empresa, tá? Ele, durante muito tempo, foi monitor da disciplina... Boa noite, Robson. Foi monitor da disciplina de rodovias lá na universidade. Ele trabalhou com o professor Daniel durante 1 ano e meio no projeto Ponto de Partida, então ele conhece bem o que se quer no projeto, só que a nossa etapa vai ser só a parte de estudo de viabilidade. E qual é o objetivo aqui? É dar uma explicação geral sobre o QGIS e o que vocês vão precisar utilizar do QGIS no trabalho, tá? Vocês instalarem e desenvolverem todas as alternativas de vocês. 2 grupos têm que usar os pontos de início A e final A, e 2 grupos têm o início e final B, tá? Então ele vai dar uma explicação geral sobre o software e as principais ferramentas que vocês vão precisar usar. Tá ok? Então, Gabriel, a palavra é tua. Tá. Obrigado, professora, pelo convite. Boa noite aos alunos. Então, a ideia aqui hoje é fazer um resumo do funcionamento do software voltado diretamente para o projeto. Deixa eu disponibilizar minha tela aqui. É um pouco importante. Tá aparecendo ali? Tá. Sim, tá aparecendo. Então, pessoal, começando pela instalação do software, tá? A gente vai usar o QGIS. Eu sempre baixo aqui pelo site oficial. Tem um botão para baixar agora. E uma dica que a gente sempre costumava dar para os alunos é não baixar a versão mais recente, mas sim essa versão mais estável. Porque como o software ele é aberto, acaba às vezes tendo algum bug, algum problema que não é esperado.
Aqui eu não vou instalar porque eu já tenho ele aqui. Esse é a interface do software. Tá? Clicando com o botão direito nas barrinhas aqui, a gente tem essa janela onde pode habilitar ou desabilitar outros complementos. Tá? Pode mexer o ferramental também, colocar no cantinho, para cima, para baixo, deixar de um jeito que fique mais confortável. E aí o primeiro passo do projeto em si, a gente vai ativar a imagem de satélite do mapa. Aqui eu tenho algumas bases de dados pela aba web aqui. Porém, quem instalar o software agora vai estar com essa base de dados aqui do Quick Map Service vazia. Então o que a gente tem que fazer? A gente vem em complementos, gerenciar e instalar, vai procurar pelo Quick Map Service. Aqui eu vou atualizar ele, mas para vocês vai aparecer um botão. Só uma Pode falar. Poderia gravar? Sim, eu estou gravando. Depois, no final, eu mando o link para a professora, daí ela disponibiliza para vocês. Mas tá sendo gravado, sim, tá? Aqui aparece a mensagem de reinstalar com sucesso. E aí aqui a gente ainda vai aparecer sem as bases de dados. A gente tem que vir nas configurações. Quick Map Settings aqui embaixo. More Service. E apertar o botãozinho aqui. E dar um save. A partir desse momento a gente tem as bases de dados disponíveis. A gente sempre costumava utilizar a base do Google Satélite. Essa base de dados aqui vocês têm que fazer no computador conectado com a internet, porque o mapa é real, é em tempo real, então ele carrega sempre que vocês mexem, ele recarrega o mapa. Uma parte importante que de trabalhar no QGIS, a gente cria um novo projeto e salva o projeto em uma nova pasta. E todos os arquivos que vocês salvarem desse projeto, vocês salvem dentro da mesma pasta, porque caso vocês precisem fazer alguma transferência do arquivo, se tiver um arquivo separado em uma outra pasta, ele vai acabar não encontrando. E aí o colega, às vezes o colega ou a própria professora vai ficar sem ver algum objeto que vocês fizeram no trabalho. Aqui eu vou utilizar a base de dados da professora. Vocês vão ter essa mesma base de dados aqui que ela disponibiliza. E um dos arquivos que vocês vão trabalhar
vai ser o modelo digital de elevação, que é um MDE. Só arrasta aqui para cima, ele já vai aparecer aqui. Deixa eu conferir só. Tá. O mapa ele já está no sistema de referência correto. Mas caso ele não esteja, vocês vão selecionar o item que vocês querem modificar. E o modelo digital de elevação ele é um dado raster. Então vocês vêm na aba raster, projeções e reprojetar coordenadas. Aqui a gente vai utilizar WGS84 e vai executar. Ele vai aparecer como reprojetado. Aqui vocês podem renomear como acharem melhor. E ele tá fora, então deu um erro aqui, Isso é bem comum de acontecer. Tá? Então a gente remove ele. E faz de novo. Projeções. Deixa eu tentar fazer diferente. Eu vou reprojetar esse dado direto para o Sirgas 2000. Tá com algum problema no dado. Então deixa eu vir aqui pegar uma base de dados diferente. Caso vocês precisem utilizar algum dado, a gente utiliza o site do Topodata. Utiliza aqui a região de Porto Alegre, o mapa de altitude.
Tá, eu tô sem nenhum mapa agora e o site do Topodata tá dando problema. Professora, eu posso pular essa parte aqui? Porque já tá na base certa, né? Ele já tá na base certa? Tá. Não tá? Tá, não tá? É que eu não sei, ele pra mim aqui ele some e quando eu tento reprojetar para o Sirgas, ele aparece um erro. Deixa eu ver aqui, ó. Quando tu abriu o CAD, não deu pra ver que tava na mesma base? É que ele abre do zero, né? Ah, Ó, quando eu tento colocar pro Sirgas, ele aparece os erros aqui, ó. ué? Que estranho. Pois é. Eu posso dar uma olhadinha com o Sander pra ver. Pode ser problema do meu QGIS também, que o meu QGIS é um pouco mais antigo. Mas a princípio, então, ele tá na base certa, já na coordenada correta. Se não tiver, aí eu vejo com o Sander e a gente vê na próxima aula. Tá, Então vocês têm que carregar a base, tragam a base pro software e depois reprogramem utilizando esse caminho, tá? Qual é a versão do teu QGIS? O meu é o 22. Sabe que o que a gente estava usando? A mesma versão da playlist, que é uma versão bem antiga. Na playlist usava acho que era o 16 ainda. Mas até o 22 semestre retrasado eu utilizei e eu tava normal. É que o que eu lembro, o meu indicador da reprojeção dá certo é que ele aparece uma distorção em volta do mapa. Então aqui ele ficaria um quadro preto com uma certa distorção com ângulo, que aí indica que a reprojeção deu certo. Mas então eu confirmo com o Sander depois. E aí a gente faz um videozinho para explicar. E qualquer coisa a gente atualiza a base ali dos arquivos. Tá, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar no sistema de coordenadas correto. Mas vamos seguir daí então. Tá. A partir daqui, considerando que já esteja no sistema correto, a gente vai editar esse mapa para ter uma visualização um pouco mais para entender um pouco melhor o terreno, porque aqui ele está em preto e cinza. O mais alto o ponto mais alto do terreno é o mais claro, e quanto mais escuro, mais baixo o terreno. Então a gente vem em simbologia. Aqui onde tem a banda cinza, aliás, o tipo de renderização, a gente usa banda simples, falsa cor. O gradiente de cores. Dentro do projeto, a gente costumava utilizar o Spectral, que é esse que altera entre vermelho e azul. O modo, aqui embaixo, a gente altera de modo contínuo para intervalo igual. E as classes, a gente costuma colocar um valor que fique um valor redondo aqui. A gente está indo de 15 a 268. A gente pode alterar isso. Ó, a gente não tem nenhuma zona que esteja tão baixa, tão alta, aliás. Então a gente pode vir aqui e alterar esse valor para ficar mais
para aparecer o máximo possível da variação do terreno. Então aqui a gente tem com 6 classes de intervalo, a gente já tem os valores aproximadamente redondos. Aqui a gente consegue entender um pouco melhor de como fica o terreno. E a partir daqui, a gente pode gerar as curvas de nível que vão auxiliar um pouquinho mais a entender o terreno em si. Então a gente vem em raster. Agora no lugar de projeções, a gente vai vir em extrair contorno. Aqui a distância entre os contornos é de quantos em quantos metros a gente quer colocar as curvas de nível. A gente costumava fazer ou de 10 em 10 ou de 50 em 50 uma segunda curva que ficasse um pouco maior. Uma dica interessante é fazer aqui, nesse momento, aqui aparece como salvar em arquivo temporário. Então a gente vem salvar no arquivo, clica aqui nesse botãozinho no final, salvar no arquivo, e vem na mesma pasta onde a gente salvou o arquivo antes. Executar. Aqui a gente tem as curvas de nível e ele cria o segundo arquivo aqui, que são das curvas, que a gente também pode editar ele. Simbologia, a cor, vou colocar uma cor que tem um pouco mais de contraste. A opacidade, tu mexe na transparência, e a largura. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. A gente pode vir aqui em rótulo e colocar rótulos individuais. Vão aparecer aqui os valores de cada curva de nível. A gente define um buffer para ter um contraste atrás do mapa. E o posicionamento a gente coloca paralelo e não repetir, a gente coloca uma distância aqui para não aparecer só uma vez cada valor da curva de nível. Então a gente coloca aqui, vamos supor, a cada 50 metros, 50 milímetros, vai aparecer ela vai repetir o valor da curva. Pode variar esse valor, se achar que está muito poluído, pode aumentar um pouco. E outra coisa que a gente fazia também, gostava de fazer, era
aqui, marcar na linha. Só lembrando, quando tu marca um, tu tem que desmarcar o outro, porque ele não desmarca sozinho e aí vai dar conflito. Aqui ele fica com o valor da curva de nível em cima da própria curva. Só uma pausa assim, Gabriel. Tudo isso é para vocês prepararem o material para começar a entender o relevo do terreno. Perfeito? Exatamente. Aqui já temos o mapa de calor. A gente pode usar também o mesmo arquivo do MDE. Opa. Desculpa interromper. Esse arquivo MDE a professora vai fornecer porque é o arquivo do levantamento, correto? Sim, Eu sim. já forneci, tá tudo já está fornecido. Está no material que eu disponibilizei no aula. Aqui a gente vai vir com um segundo mapa. Na mesma base. Só que aqui, onde é que a gente muda certinho? Tá, peraí. Me perdi aqui nesse dado. Entendeu, Gabriel? Na realidade, assim, essa área assim, não precisa ser recortada também, acho que não. É que eu faço um segundo mapa que a gente costumava fazer de declividade. Eu não sei se tu costuma usar para eles. Sim, declividade. Sim, tá. Só vou procurar certinho aqui o local. E já... eu volto nessa parte aqui daqui a pouquinho daí. Aqui a gente já tem as cotas. Os arquivos de cadastro que vocês vão precisar depois, tá? Vão vir todos em torno dessa mesma região. Eles vão estar disponibilizados aqui, tá? Corpos d'água. As curvas de nível aqui já até vai ter junto do próprio arquivo. Edificações, que são os dados que vocês vão precisar para fazer a análise. Pode falar, Simone. Não, tranquilo, eu vou abaixar a mão aqui. Obrigada. Ah, tá. Eles vão vir todos em cima desse mesmo formato. Ó. E aí, o que vocês vão fazer? Dentro da delimitação que vocês vão ter para início e fim do projeto, que serão esses dois pontos. O grupo A, os pontos A e os pontos B, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho... É o início A e o fim A, o início B e o fim B.
Não, ele tem um arquivo aqui, lotes. Ah. Não é esse. Tem um arquivo separado Que tem o início ponto que tem os dois itens. Eu só tenho que ver qual é que é certinho, mas eles estão disponíveis, tá? E aí o que acontece? Aqui está o início e o final, ou inverso, depende da leitura. Só que vocês vão fazer o projeto nessa parte, ó. Vocês não precisam de todo esse mapa sobrando aqui em cima. Então, o que a gente costuma fazer? A gente vai criar uma nova camada shapefile. Ela vai estar aqui no início, ó. Tá? Vocês vão dar um nome para o arquivo e vão definir um tipo de geometria. Dentro desse tipo de geometria, a gente vai definir como polígono, dentro do mesmo sistema do WGS 84. E ok. Aqui eu vou mudar a cor só para... Então, como a gente vai editar essas camadas aqui, que são as camadas de vetores, tá? Aqui a gente tem o alterar edição. E habilitando esse botão, a gente libera essas duas ferramentas. Adicionar polígono e a ferramenta vértice. O adicionar polígono, a gente vai desenhando o mapa conforme a necessidade. Clicando com o botão direito, vai aparecer essa telinha. Pode colocar um número ou não precisa preencher com nada. Aqui eu só vou baixar um pouquinho a opacidade para aparecer o mapa no fundo. E com a ferramenta vértice, a gente pode mover esses vértices, deixar maiores ou menores, e no meio da linha a gente tem um símbolo de adição, onde a gente pode adicionar mais vértices caso sejam necessários. Aqui a gente pode deletar um ou mais. E sempre lembrando de salvar a edição e desabilitar a edição também. A partir desse quadro, a gente vai poder recortar a MDE como a professora comentou. Então a gente vai selecionar o MDE, vem raster, miscelânea, não, aqui ó, extrair e recortar pela camada de máscara. Aqui a gente seleciona, vai estar selecionado o que a gente quer recortar, e a camada de máscara a gente vai utilizar o contorno que a gente criou. A partir daqui, a gente tem só o recorte que vai estar... Só que ele volta pro sistema anterior, tá? Então isso tem que ser feito no início, tá? Peço desculpas aqui que eu não... Essa parte aqui não estava na minha pauta aqui. A gente volta para fazer
intervalo igual. E aqui a gente tá, o mais baixo tá como vermelho. Então a gente pode inverter o gradiente de cores. Agora o mais baixo é o azul. Ó, a gente não tem tanta... Podemos subir isso aqui. E a mesma coisa a gente pode fazer com as curvas de nível. A gente seleciona, só que as curvas de nível, elas são um dado vetor. Então a gente vem em vetor, gerenciar dados, não, geoprocessamento e recortar. Selecionado o vetor e a base que a gente quer usar para o corte. Temos aqui as curvas de nível apenas no tamanho do mapa que a gente vai precisar para fazer o nosso trabalho. Aqui a gente tem o ponto de início e o ponto de fim. Além dessa camada do contorno aqui do polígono, a gente também pode criar uma camada de pontos, onde a gente costuma marcar o ponto utilizado para o início e para o final, ou uma string de linha. Utilizar aqui um ponto, da mesma forma que foi com o polígono do contorno, a gente habilita a edição e adicionar um ponto. Aparece esta linha. Os pontos estão adicionados. Salva o que foi editado e desabilita a edição. A partir daqui, a gente vai partir para o desenho de uma primeira alternativa ou um estudo a gente vai colocar aqui o satélite, que o meu só estava desabilitado, mas antes ele estava, eu expliquei no início como habilitar o satélite. E aqui a gente pode ter tá. Esse ali não dá para ocultar. O estudo de traçado, como a gente vai fazer, tá? A gente vai criar uma camada shapefile, criar o arquivo estudo 1, e na geometria a gente vai utilizar uma linha. Já está dentro da coordenada que a gente vai utilizar. Vou colocar ela aqui para cima. Isso aqui, a telinha de camadas aqui,
ela funciona da seguinte maneira. Ela vai mostrar sempre na frente o que tiver mais em cima. Então, se eu colocar o Google Satélite em cima, no topo, ele vai ficar na frente de tudo. Então, a gente costuma colocar o mapa, montar o mapa com os dados mais brutos embaixo e os dados que a gente está mexendo mais para cima. E a gente pode colocar como eu fiz aqui nessa camada, uma opacidade para conseguir visualizar por trás da camada que está na frente. Vindo aqui no estudo 1, a professora explicou para eles como fazer o estudo a parte das curvas e das curvas não, de como fazer o estudo propriamente A gente dá alguns conceitos básicos, né? A questão de curva de que tu tá perguntando? Por exemplo, curva de nível, análise do mapa, não passar por cima das edificações, esse tipo de... Não, esse tipo de coisa a gente fez de forma genérica, não especificamente na ferramenta, sim, né? Mas eles têm que não pegar a edificação, ter cuidado com a parte de mata nativa, mas eles têm que carregar todos esses shapes para entender como é que eles vão fazer o traçado. Mas pode falar, não tem problema. Tá. Aqui a gente tem, como é uma zona mais urbana, tá? A gente não utiliza... E outra coisa, a ideia é não aproveitar as ruas existentes, tá? O mínimo possível, porque senão não tem graça. Sim, sim. Eu gosto bastante de trabalhar em cima desse mapa. Mas como aqui a gente tem uma zona mais urbana... Acho que tem um shape que é, claro, olha só, Gabriel, se a gente usar a mapa do Google, vai ver que está muito mais urbanizado, tá? Existe aí um shape de... Cortou. Não tô ouvindo, Zélia. Vocês estão me ouvindo? A Zélia caiu, tá. Aqui eu coloquei os outros mapas, as outras bases, só para ter elas aqui, mas depois a gente vai recortar. Corre o risco de não encaixar no mapa ali o que tu colocou ali, pelas coordenadas ali? Não é para acontecer isso. Dificilmente vai acontecer esse tipo de situação. Ó. Aqui, por exemplo, aqui eu tô carregado o shapefile dos corpos d'água, tá? Geralmente bate. Alguns dados... Tá batendo, é para estar batendo. Não, é que alguns dados... que aqui eu acho que vocês nem vão ter. Aqui, esses da hidrografia. A gente viu já situações onde ele não bate com o satélite. Tá, é difícil de acontecer. Mas... Qual é a base desse satélite? É o Google? O satélite é do Google, isso. A gente já viu acontecer, mas... Por exemplo, aqui ele mostra o corpo d'água, que aqui a gente consegue ver pelo mapa que possivelmente ele realmente está passando aqui. Mas às vezes acontece
por exemplo, nessa situação aqui, o corpo d'água está vindo aqui pro lado, onde tu consegue ver que ele não tá ali, mas esse aqui, pelo que eu vi, não aconteceu nenhuma situação desse tipo. Tá? Zélia, o que tu estava falando antes quando caiu? Não, é que caiu, eu estava falando que justamente tem um shape aí com as edificações minimizadas, é para levar em consideração. Na dúvida, não é a imagem de satélite, na dúvida é o que eu entreguei nos shapes, entendeu? Tá, esse das edificações aqui. Tá. Porque tem mais edificação na realidade do que o material que eu entreguei. Então, na hora de fazer o traçado, se preocupem com aquilo que está desenhado, porque se não está desenhado, teoricamente não tem. Essa é a regra. Para ficar mais fácil, porque senão eles não vão conseguir fazer traçado nenhum. Sim, vai ficar bem restritivo aqui, por exemplo, uma zona que seria talvez interessante passar, não conseguiria por conta das edificações, né? Exato. Tá, voltando aqui para o estudo 1, agora eu coloquei aqui a hidrografia e as nascentes, tá? As nascentes, a gente não pode passar a 50 metros delas. Tá? Trabalha com 50, professor? Isso, em cima da norma? Tá. O que a gente vai fazer então? Já que tu utiliza isso, eu vou fazer o seguinte. Que aí aqui eu consigo evitar as edificações pelo desenho. A gente vai vir em adicionar linha e utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de aderência. Ela vai pegar semelhante ao F8 do AutoCAD, que tu seleciona o ponto mais próximo, o nearest da ferramenta. A gente vai pegar o ponto, desabilita a ferramenta para ele não sair se prendendo nas linhas, nas curvas de nível. E vamos tentar fazer um desenho. Lembrando sempre de evitar fazer uma descida muito brusca, cortar as curvas de nível na perpendicular, evitar subir pelo talveg ou pelo divisor de águas. Já teve gente que fez isso em estudo em rodovias. Acabou, para vocês vai terminar o projeto termina a partir do estudo, mas para o pessoal na URGS aqui em rodovias, a parte do estudo é o início, e aí quando eles chegaram mais para frente numa segunda parte do projeto, eles tiveram que voltar e refazer essa parte porque acabou inviabilizando o projeto deles. Então a gente toma cuidado para não gerar esse tipo de situação, não subir na perpendicular, tentando acompanhar as curvas de nível e passar por elas de forma mais suave, acompanhando a inclinação do terreno. No caso seria tu tá desenhando a rodovia aí, é só uma linha no caso. Isso aqui, isso inicial, é um polígono de... Um polígono aberto. É só uma linha. Uma referência. Porque seria a referência de onde passaria a tua rodovia posteriormente. No eixo, no caso, eu tô fazendo isso aí, seria o eixo seria, no caso, o alinhamento, né? Da rodovia. Então a gente faz um estudo rápido. Cuidando para não ganhar ou não perder altitude
muito depressa. Deixa eu pegar aqui o ponto. Tá. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu salvar essa parte. Com o estudo aqui, a gente vai utilizar essa ferramenta. Tá? Que é o Profile Tool. Possivelmente ela não vai estar disponível aqui. Então vocês vão vir aqui nos complementos, gerenciador de complementos, e vão procurar pelo Profile Tool. Aqui eu tenho uma atualização para ele. Para vocês vai aparecer apenas o botão de instalação. Instalado o complemento, a gente pode fechar. Utilizando o MDE que vocês vão utilizar de base, deixar ele selecionado. Habilita o Profile Tool. Aqui na seleção onde está polinha temporária, a gente vai vir para selecionar o layer. Adicionar um layer. E aí a gente vem para o nosso layer do estudo. Aqui a gente consegue ver um primeiro perfil, um primeiro dado de como ficou o nosso estudo. Eu fiz ele de forma bem grosseira aqui, no início, apontando uns erros. E aqui, ó, quando passa por cima da linha, quando tu passa pelo mapa, ela vai correr pela linha que tu desenhou. A gente pode utilizar isso para fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui nesse ponto, eu estou fazendo eu gerei aqui uma rampa com uma declividade muito alta. Então eu posso vir aqui no meu estudo, verificando o ponto onde eu fiz isso. Eu venho no meu Consegue estudo. destacar mais a linha? Tá ruim de ver ela. Utilizar um amarelo aqui. Claro. Isso. Trocar a cor, talvez. Vamos ver. Aí, valeu. Melhorou. Pois é, mas ela devia estar vermelha. Ela tá amarela, mas deveria estar vermelha. Ah, agora ela tá. Era porque eu tava com ela aberta. E as cores. Então aqui, vamos voltar pro profile. Sempre que tu fechar o profile, tu precisa fazer novamente o passo. Selecionando o raster da curva de nível, selecionar o layer e selecionar o layer de estudo. Às vezes ele acaba não gerando a curva.
Aqui eu tenho um ponto de declividade alta. A declividade, aqui, por exemplo, eu tenho diversas declividades altas e tanto para cima quanto para baixo. O que a gente costuma fazer? A gente não calcula a declividade em um ponto pequeno. A gente costuma calcular a declividade considerando uma região um pouco maior. Porque depois, considerando a terraplenagem, isso aqui vai ser nivelado. Então a gente não precisa considerar cada variação. Então pega a declividade do valor aqui embaixo e soma faz a declividade desse ponto, por exemplo, com esse ponto aqui em cima. Tá? Mas vamos ver aqui essa zona aqui ficou bem íngreme. É entre esse platô que eu tenho ali em cima e onde eu cortei as curvas de nível de forma perpendicular aqui. Então eu vou vir no estudo, habilitar edição, e aqui eu vou utilizar a ferramenta vértice. Essa aqui é a região onde ficou a minha declividade ficou ruim. Eu vou tentar suavizar a descida. Esses comandos que tu deu ali, eles têm como ser tipo o CAD digitado no teclado? Eles têm atalho, tipo assim? No QGIS, ele não tem os atalhos do CAD. Uhum. Aqui ele utiliza apenas o painel. Certo. Eu modifiquei essa parte aqui. Vamos ver como ela vai se comportar agora. Salvar a edição, sempre lembrando desse ponto. Selecionar o layer. Ó, eu consegui fazer uma modificação que ainda não ficou ainda da forma que seria desejável, porém dá para notar que agora ela não vem mais até aqui e desce da mesma forma. Ela acaba ficando um pouco mais suave. Poderia ser modificado aqui dentro de cada ponto, vir pontinho por pontinho, ajustando a curva, tentando deixar ela sempre o mais suave e obedecendo a declividade do termo de referência do estudo. A parte dos indicadores, agora deixa eu aproveitar aqui para ver certinho como a gente faz a parte do... para atender todas as cotas do terreno.
Em gradiente de cor, pelas cores mais próximas, eu vou colocar como padrão. Eu fiz dessa camada e faço a mesma coisa que eu fiz para o mapa de calor das elevações. Essa aqui, que vai do vermelho até o verde. Gente, as são mais simples. Clico em aplicar e em OK. E clico em salvar. Eu clico em executar e em close. Esse arquivo vai ficar lá embaixo em análise. Tá. Aqui o mapa de declividade, a gente vai utilizar esse mesmo recorte que a gente utilizou antes. Raster. E análise declividade aqui. Salvo o arquivo. Agora sim a gente tem aqui um mapa que vai mostrar as declividades do terreno e não as elevações. O mesmo passo de antes. E aqui. Utilizo inversão do gradiente de cores. O gradiente eu vim aqui no todas as cores e procurei esse red and green. Ó, a gente inverte o gradiente de cores para as verdes serem as mais suaves e as vermelhas serem as mais intensas. E aqui o meu mapa agora, ele mostra regiões onde a declividade interna do terreno, própria do terreno, ela vai ser alta, em contraponto com o meu mapa de calor do mapa de nível aqui. Ó, eu consegui ver que eu evitei alguns pontos da declividade, porém ele está vindo aqui para o meio da declividade, que ficaria aqui na casa dos 15%. Acredito que aqui na região de vocês vai ser 8% da declividade, professora? Zé? Não estou ouvindo. Mas imagino que vai ser a declividade vai ser 8%. Então aqui a gente pode utilizar o mesmo sistema de antes do intervalo igual e alterar a quantidade de pode alterar a quantidade de classes. Porém, aqui a gente não tem tanta necessidade de deixar um valor específico. Aqui o foco vai ser dividir um pouco melhor as cores.
apenas para visualização no terreno. Para destacar um pouco mais as partes claras aqui, onde a gente vai querer evitar, porque vão ser um pouco maiores. A ferramenta do buffer. Que a gente utiliza para fazer as limitações das nascentes. A gente pode fazer de duas formas: extraindo o buffer aqui por cima, geoprocessamento e buffer, e aqui a gente define o tamanho do buffer que a gente precisa, que no caso para as nascentes vão ser 50 metros. A gente tem agora, ficaram maiores as nascentes, ó. Temos elas com 50 metros agora. E para os corpos d'água são 25 metros, se eu não me engano. Então a gente vai vir também vetor, geoprocessamento, buffer, executar. Aqui, como eu estou trabalhando com o arquivo inteiro, ele acabou demorando um pouquinho. Se trabalhar com o arquivo recordado, ele vai ser mais rápido. Então, isso aqui a gente tem, eles estão em dois dados separados, mas a gente vai unir eles em um só. Então a gente vem em vetor, geoprocessamento, união. A gente vai selecionar os dois arquivos que a gente quer manter iguais, mantém um arquivo só. E agora nós temos um único arquivo que tem tanto as nascentes quanto os córregos na delimitação da passagem. A gente vem aqui para eliminar o risco que o desenho dele no meio. A gente vem eliminar polígonos, maior limite comum, deu algum erro aqui. Deixa eu tentar isso aqui só para... certo. A ferramenta dissolver vai tirar o polígono aqui. Então a gente vem na união, vetor, geoprocessamento, dissolver e executar. Aqui ó, é interessante cuidar isso aqui. Quando aparece esse símbolo
do lado do arquivo, ó, tem a maioria dos que eu estou criando aqui agora, eles estão aparecendo com esse símbolozinho do lado. Isso indica que é uma camada temporária. Se eu fechar o QGIS, mesmo salvando, quando eu for abrir de novo, essas camadas elas não vão mais estar disponíveis. Então eu posso vir em exportar. Guardar elementos como. E na minha pasta. E quando eu der um OK, agora eu tenho o mesmo arquivo que eu já tinha antes, ele duplica e cria uma nova agora ele cria uma camada fixa. Então a camada de antes, que era só o meu buffer dos córregos, essa aqui eu posso remover. Agora eu tenho apenas a camada de... Eu posso fazer isso com todos, mas vai acabar tomando um tempinho. Eu vou acabar deixando elas como temporária aqui pra gente não fazer não perder tanto tempo. Que mais? Aqui eu acabei não cuidando tanto aonde eu estava passando. Eu cuidei um pouco mais Não te preocupa tanto. Pode falar. Tá me ouvindo? Aham. Não te preocupa tanto em mostrar como eles têm que fazer, porque esse é um trabalho que eles vão ter que fazer. O importante é como gerar os mapas de calor, como achar os mapas que eles vão precisar apresentar no trabalho. Tá. Aí, à medida que eles vão gerando os traçados, eles têm que ir sentindo, vou por aqui, vou analisar a declividade, vou ter que tirar, vou passar por cima da identificação, não posso passar, vou estar muito próximo. Isso faz parte do processo. Mas sim, como sim. eles fazem, é isso que tu está fazendo. Não precisa fazer o traçado, porque depois tu está fazendo para um, depois o outro também vai querer, né? Aí, então aqui utilizando o dissolvido, eu não estava cuidando, mas eu consegui não passar em cima de nem de uma nascente e de nenhuma edificação, ou pelo menos não muitas. Isso aqui é um ponto importante. A professora provavelmente deve ter comentado, mas é importante não passar de forma paralela aos córregos. Tentar cruzar sempre de forma perpendicular o córrego. Imaginem sempre que vocês vão ter... Claro que aqui é um curso d'água pequenininho, mas é que nem atravessar uma ponte, né? Vocês vão botar uma estrada paralela a qualquer arroio, solo mole, é problema de execução. Sempre que a gente precisar atravessar, melhor atravessar perpendicular, porque o dispositivo de drenagem que for usado, ou bueiro, ou se precisar de ponte, na menor extensão e tem menos intervenção, e ambientalmente também é melhor, né? Executivamente, ambientalmente, tem uma série de discussões. Tem algum ponto que tu gostaria que eu salientasse um pouco melhor, Zélia? Depois, como eles geram esses mapas para botar no trabalho? Como gerar os mapas para colocar no trabalho? Isso, como é que eles tiram as figuras do QGIS e geram e botam dentro do relatório? Tá, a gente costuma utilizar... não sei, talvez o Sander tenha alguma ferramenta um pouco mais
Normalmente tu para gera uma exportar. imagem, né? Tu pega uma imagem. A gente acaba utilizando só um print. Eu utilizo o print recortado. Eu não sei se aparece para vocês, mas a gente acaba só fazendo a imagem da tela mesmo, para não De modo para que colar fique no. bonitinha, não pode ficar muito pequena. A gente tem que visualizar o mapa de calor, a gente precisa visualizar quais são as curvas de nível. Imagino que vocês estão fazendo um relatório técnico, né? Eu mostrei alguns modelos para vocês. Não quero coisa de amador, vocês já estão quase colegas meus aqui na área de rodovias, né? A gente utiliza sempre no relatório A esse importância mapa de declividade. E outra coisa, mostrar como é que eles enxergam os percentuais, entendeu? Uhum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse aqui eu vou ter que pegar nos modelos, porque eu não lembro dessa parte. Só deixa eu montar aqui. Tá. Os indicadores, tu já tem explicação para eles? Na realidade, o que eles têm? Acréscimo em diretriz, né? A questão dos... Declividades anômalas e as interferências. Exatamente. Tá. Acréscimo sobre diretriz vai ser... Vocês vão utilizar a fórmula. Eu sempre eu costumo pegar a distância total do meu traçado por aqui. O X aqui, ele me dá a distância total que eu utilizo no traçado. Declividades anômalas. Deixa eu dar uma olhadinha. Que esse tem como extrair. Tá. As declividades, a gente vai utilizar o mapa de declividade, vai utilizar a mesma ferramenta do Profile Tool, selecionar layer, estudo 1, aliás, utilizando declividade, adicionar layer, agora ele tá vindo aqui. Travou o que diz? Agora tinha dado certo.
A gente seleciona a declividade aqui. E seleciona o estudo. A gente vem na tabela. Bom, eu vou fazer o passo a passo certinho, melhor, como explicando. A gente seleciona esse mapa de declividade, que foi criado o mapa verde. Tá? Utiliza o Profile Tool. Selecionar Layer. Adicionar o Layer. Ele vai ser adicionado aqui. E aí a gente seleciona o estudo 1. Tabela. E aqui a gente vai ter as nossas declividades. Declividade de terreno, né, gente? Aí Ó, vocês vão a ter de que cima, analisar cada um. a de cima vai ser a declividade do terreno e a de baixo é a declividade do traçado. Então aqui, ó, a gente tem 7, 9% já está fora. E aí aqui é onde esses são os dados que vocês vão utilizar para fazer a análise. Para fazer a análise do, né? Quer dizer que não é que indicador. Já está fora, né? Não é que está fora. Vamos explicar, né? É como ficou a declividade do traçado e posteriormente vai ser projetado um grade. Aqui vocês estão fazendo a análise da declividade do terreno que está o traçado de vocês. Quantos locais tem rampa acima da rampa da norma, que depois com o grade a gente tem que ajustar. Vocês não estão projetando o grade, vocês só estão lançando um caminho e analisando como está o terreno nesse caminho. Enquanto mais íngreme, mais complexo, olha aí, quanto mais difícil vai ser para arrumar na hora do grade, mais corte, mais aterro será necessário. Por isso que é um indicador importante, entendeu? E assim, lembrando que esse indicador, da forma como ele é extraído, ele vai extrair essas declividades aqui. Ele não vai extrair a declividade, como eu falei antes, a declividade total da rampa. Por isso que vocês não podem desenhar uma poligonal com caminho de rato, com um pontinho de poucos metros entre um e outro. Eu quero pontos de no mínimo 300 metros de distância. Tá, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar uma coisa que eu não costumo fazer porque eu não gosto. Não dificulta, Gabriel. É que é uma... É uma possibilidade. É uma possibilidade. A gente tem como ativar uma ferramenta CAD aqui dentro. Só que, como eu era acostumado com o computador antigo, que não funcionava com o CAD, eu nem lembro como é que ativa. Então, deixa eu ver aqui. Vai ter... essa playlist aqui, tu passou o acesso para eles, né? Passei. Tá. Eu duvido que alguém tenha visto, não, mas é bom olhar. Deixa eu ver quem é que fez algum... É que aqui ela já está habilitada. Não, se está na playlist, Gabriel, não precisa para mostrar, só diz qual que eles têm que olhar, né? Claro que isso é uma versão anterior do QGIS. O QGIS, como é uma ferramenta aberta, possibilita... Sempre tem uma coisa nova que pode ajustar, tá? Mas, assim, ó, vocês têm que instalar o software, carregar a base de dados, fazer 3 alternativas e só vão aprender mexendo. E dúvidas vão surgir, e se vocês fizerem aí
nos próximos 15 dias, lançarem alguma coisa, eu posso chamar o Gabriel e aí a gente faz algumas correções, porque depois você já tem que apresentar, entendeu? Não tem muito tempo. Então, para a semana que vem, vocês têm que ter feito lançado traçado. E aí, na aula, a gente tenta resolver dúvidas, mas tragam para a próxima aula coisas lançadas, porque senão vocês não vão dar conta. Eles têm computador na sala? Não, eles estão usando o computador deles. Que qualquer coisa dá para combinar, eu posso ir na aula também para dar uma. Não, isso, uma acho que mão. assim, ó, acho que vocês, o que a gente pode combinar hoje, até para a aula não ficar muito extensa, eles já devem estar cansados. Normalmente, quando é online, a gente não demora mais de 1 hora e já estamos a 1h30, tá? O que eu sugiro? Eles, para a próxima aula, tragam carregados os mapas, carregados os layers e pelo menos um estudo feito, tá? E aí a gente tem condição de analisar esse primeiro estudo, dar suporte, eu te levo na turma, tu dá assistência para eles, e aí a gente usa a parte inicial da aula para tirar as dúvidas e a parte final eu dou matéria. Tá? Não, por mim tranquilo. Tranquilo? Aham. Combinado, gente? O que vocês acham? Por mim, tranquilo. Tranquilo, é? Tranquilo. Tá? Porque assim, ó, vocês só vão... Aqui é só a teoria, mas vocês só aprendem botando a mão na massa. E aí aqui vocês não estão perguntando nada, ninguém está com dúvida. Mas vai chegar lá na hora de fazer... Bah, mas como é que era? Não, mas tinha não sei o quê. Mesmo que vocês peguem esse vídeo que o Gabriel vai disponibilizar, mesmo vocês olhando a playlist, mesmo com tudo isso, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter dúvida. E aí, a próxima aula a gente começa a tirar. Mas não deixem para depois, porque vocês não vão conseguir fazer. E aí tem que apresentar para a banca, né? Vocês vão ficar com cara de taxa. Vocês não vão fazer isso comigo, né? Quero nota boa de todo mundo nesse trabalho. Quero nota 8,5 para cima. Vocês estão entendendo? É sério, vocês têm condição. Não, o Daniel sempre diz que ele não... O principal indicador dele para saber como a turma está indo é a avaliação dos alunos, porque se os alunos vão mal, significa que ele Exato, então não está se vocês... esforçando o suficiente. Eu quero que vocês perguntem, sabe? Porque a gente... E vocês vão ver aqui no início, vocês vão me instigar bastante, tá? Que ela está inventando esse negócio. Mas essa ferramenta é bastante interessante, entender por onde passar, o que evitar, depois vocês vão ver que é um aprendizado muito rico para diversas áreas da parte profissional de vocês. Nem que nenhum de vocês atue na hora de rodovias, mas na hora de fazer um loteamento, vocês vão precisar fazer um caminho. Na hora de fazer uma rampa de garagem, um acesso de garagem, vocês vão ter que saber fazer caminho. Então, sempre vai ter alguma utilidade. E entender como isso funciona na prática faz muita diferença. Tá, gente? Acho que tu podia parar de compartilhar a tela agora, Gabriel. Tá. E eu queria te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Então, vocês, primeiro passo, instalem o software, certo? Instalem o software, carreguem os dados, tentem seguir os passos iniciais aí que o Gabriel, se não conseguirem, próxima aula a gente tenta sanar todas as dúvidas de vocês e tentem fazer um estudo, tá bom? Combinado? Combinado. Certo? Combinado. Combinado. Agora eu apareci, eu estava sem... Combinado, professor. Tá? Então, a gente se vê na próxima aula, presencial, tá ok? Valeu! Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E, Gabriel, depois tu me disponibiliza o link para eu passar para todo mundo